Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. É um prazer maravilhoso estar com vocês aqui nessa noite, nessa missão, que é uma missão. Como pastor, eu até agora, na minha experiência ministerial, eu só tive 2 igrejas, né, como o prefeito Caricoco falou. É a primeira vez que eu estou participando de um processo de eleição. E é interessante, foi interessante. Eu estou achando muito interessante pelo que eu estou vivendo com Deus. Seja qual for o resultado que Deus escolhe, está sendo muito interessante viver essa experiência com Deus. A minha oração pela Igreja Casa Caiada é que também seja um processo interessante para a Casa Caiada, pelo que isso pode produzir com Deus, né? Mas muito bem, pela manhã a gente teve trazendo a exposição, né, de um assunto que fala muito do meu coração. E apesar de ser uma sabatina, foi um momento muito gostoso, foi um momento muito legal, porque eu pude compartilhar um pouco com a igreja, um pouco da minha história, um pouco do que Deus está fazendo na minha vida e um pouco do que Deus está orientando para a minha visão ministerial. Infelizmente, se você não veio para a escola dominical, não tem sabatina de noite, foi só de manhã. Então você perdeu a chance de fazer quase qualquer pergunta, né? Muito bem. Apesar de Casa Caiada ser uma igreja que eu conheço um pouco da realidade dela, não deixa de ser difícil falar para uma igreja da qual você não está convivendo com a igreja todo dia. Mas Deus colocou no meu coração um texto e um assunto em que fala muito do futuro. O que é que vai acontecer no futuro, né? E a gente, eu e vocês, estamos vivendo muito isso, né? O que é que vai acontecer no futuro? Eu, no caso da minha vida, o ministério, família, casa, tudo envolto, né, dessa decisão. E vocês como igreja, né? A liderança, tanto para diáconos, presbíteros e também o pastor efetivo. Eu não sei se acontece com vocês a respeito do futuro, mas muitas vezes a gente projeta coisas incríveis para o futuro. A gente cria expectativas gigantescas para as coisas que vão acontecer, mas que por muitas vezes, quando a gente vive e olha para trás, a gente vê, pronto, já aconteceu. Aquilo que um dia foi sonhado, né, esperado, agora viveu uma coisa comum, porque já passou. Ou muitas vezes nós projetamos e na verdade nada de extraordinário acontece. Somente o comum acontece. Então, nessas fases da vida em que a gente está muito pensativo, preocupado com o futuro, quais são as diretrizes que a gente deveria ter para poder encarar o futuro? E aqui eu vou usar uma palavra perigosa, mas no decorrer da pregação eu vou me fazer entendido. Quais são os ingredientes para poder a gente ter sucesso no nosso futuro? É isso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Sei que é um texto conhecido de muitos, né? Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. Veja se a pessoa está do seu lado aí, está com a Bíblia. Se não tiver, compartilhe com ela. Veja se ela já conseguiu abrir. A Bíblia é comunitária, gente. Pode compartilhar com o irmão, é bom. Amém? Amém. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como eu disse a Moisés, eu lhes darei a terra, toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes do Líbano; ao leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e ao oeste, o mar Mediterrâneo.
Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado. Viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem, e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos imensamente, Pai, pela tua santa palavra que o Senhor nos dá, ó Pai, para falar aos nossos corações. Senhor Deus, é a tua vontade escrita, ó Pai, revelada para nós. Que aqui nessa noite, Pai, de fato, o Senhor possa falar aos nossos corações. Possamos esquecer um pouco de lado essas ideias de análise de quem está pregando, ou isso ou aquilo, e de fato possamos estar focados na tua palavra, Senhor Deus, para ouvir a voz do teu Santo Espírito, Pai, para a nossa vida. Tem misericórdia da minha vida, Pai, como teu servo, como teu ministro. Me usa, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É assim que nós choramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Se a situação de Cascada é complicada, Israel estava mais ainda. Moisés foi um homem trabalhado por Deus ao longo de décadas para se tornar um líder daquele povo. O chamado de Deus na vida de Moisés se deu quando ele tinha 80 anos. E a estimativa desse povo que foi libertado do Egito é que eram cerca de 1 milhão de pessoas. Avalie você, Deus chamando você para libertar uma população de 1 milhão de escravos. O negócio era sério. E Josué teve experiências com Moisés, teve experiências com Deus incríveis. Moisés, o próprio Deus disse que eu não falo com Moisés como eu falo com qualquer pessoa. Com Moisés eu falo cara a cara. É diferente. A Bíblia fala que um desses momentos em que Moisés foi para o Monte Sinai, quando ele desce para o Monte Sinai, depois de ele ver a glória de Deus, o rosto de Moisés ficou brilhando. Só 2 pessoas brilharam o rosto na Bíblia, Moisés e Estevão. Fruto do excesso da presença de Deus. Não era normal. E de repente não, 120 anos depois, Moisés morreu. Porque por maior que seja um líder, ele também é ser humano, ele morre. E agora? Quem substitui esse peso de toneladas chamado Moisés? E Deus deixa muito claro que ele havia selecionado Josué para fazer esse papel. Josué, se a gente parar para ler a história de Moisés, sempre esteve com Moisés. Quando Moisés foi subir para o Monte Sinai, receber as leis, receber o Pentateuco, receber Gênesis, alguns líderes foram selecionados para levar Moisés até o pé do monte. Um deles, Josué. Existe aquela história da batalha contra os amalequitas, em que um povo de Israel está batalhando com os amalequitas, e acontece um fato interessante. Moisés sobe no monte e começa a orar pelo povo das mãos levantadas. E quando Moisés começava a baixar a mão, os israelitas começavam a perder a guerra. Quando Moisés levantava a mão de novo, e aí cada um ficou segurando a mão de Moisés para poder a batalha ser ganha. Mas quem era o general lá embaixo? Josué.
Moisés teve a ideia de mandar 12 espias para ver como é que seria a terra prometida, e foi selecionado um espia de cada tribo. Se você parar para analisar o texto bíblico, Josué não estava no meio. Moisés tira um de uma tribo e coloca Josué. Se eu quero que Josué vá, ele precisa dessa experiência. E Josué vai. E quando eles voltam, da missão, somente Josué e Caleb acreditavam que era possível conquistar a terra, confiando no poder de Deus contra 10 opiniões contrárias daquilo que Deus queria. Então, Josué não é alguém que apareceu do nada na história. Era alguém que foi trabalhado, é alguém que Deus foi preparando para aquilo ali, que foi sendo preparado por Deus. E Deus disse assim: olha, você vai conquistar a terra. E essa missão nem tinha começado ainda. Era a missão para Moisés, mas pela incredulidade do povo, eles nem saíram do deserto. Deus trocou uma geração, e agora tem uma nova geração, e agora a missão de Josué continua, porque essa era a missão de Moisés, e era uma missão gigantesca, tinha muitos motivos para temer. Será que Josué iria ter sucesso nessa nova missão? O primeiro ingrediente do sucesso para o futuro é você saber o que Deus quer. Propósito. Se a gente souber o que Deus quer para a nossa vida, trabalho, ministério, igreja, país, a gente vai ter sucesso. Pare para pensar que Deus é soberano, faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Não deve nada a ninguém, não pede conselho a ninguém. Se você quiser ir contra o que Deus quer, Ele pode até deixar, mas você vai quebrar a cara. Por quê? Porque a vontade de Deus é soberana. Mas no momento em que nós entramos em algo com a convicção no coração, no espírito, de que Deus está naquilo ali, a gente vai sem medo, porque Deus está naquilo ali. Ele quer que aquilo aconteça. Então ele deixou muito claro para Josué qual era o propósito de Josué estar assumindo a liderança. Josué, número 1, você não é líder porque alguém escolheu você para estar aqui. Não foi feita uma votação em Israel para que Josué fosse líder. Deus chegou para ele e fez: o líder é você. Segunda coisa, eu estou elegendo você para que você possua a terra. Esse é o propósito. Esse é o seu chamado ministerial. Você vai liderar esse povo gigantesco, E aqui, quando a gente traz para a nossa vida, muitas vezes a gente encontra uma diferença gritante, que ao invés de Deus estar tomando a frente do projeto, a gente está tomando a frente do projeto pedindo que Deus abençoe. Você já está começando a comprometer o seu sucesso. A coisa com Deus não funciona assim. Primeiro, a gente vai a Deus, pergunta a Deus o que Ele quer, passa tempo com Deus, querendo descobrir a sua vontade. Tem hora que a gente quer descobrir a vontade de Deus assim: Deus, é o seguinte, eu estou pensando em comprar uma casa, e tem aquela casa ali da esquina, aquela coisa mais lindinha, está maravilhoso, eu quero comprar ela. O Senhor abençoe, está certo? E a gente vai atrás da casa, começa a dar nó, e o cara gasta tempo, quebra o dente tentando tirar os nó para comprar a casa. E às vezes Deus não quer aquela casa, mas tu vai insistir, chega na hora que Deus fala: toma a casa. E a gente compra a casa.
canal do Cascaiadá e nunca. E você descobre que daquela casa você sai do barco. Por que eu fui comprar essa casa? Não estou dizendo que toda vez que alguma coisa dá errado é porque eu não estou no centro da vontade de Deus. Claro que mesmo que você não sente a vontade de Deus, as coisas difíceis para a gente. Mas o processo precisa ser sempre de submissão à vontade de Deus. Sempre. Não é o propósito dele, não é a vontade de Deus. Isso está muito claro no meu coração. Você precisa depender da resposta de Deus para as coisas. Ao invés de ir na frente, pedir para Deus correr atrás de você. Às vezes eu faço isso com os meus filhos, né? Eu estou apressado. E eles enrolam com muitas coisas, né, por ser criança. E eu vou na frente, quem quiser que corra atrás para chegar perto de mim. E às vezes a gente faz isso com Deus. Vai na frente de Deus, eu estou indo. O Senhor chega aí, viu? Eu já estou lá na frente. Eu falo, meu filho, eu sou o cavalo, eu não sou o carro não. E a gente troca os pés pelas mãos e acaba sofrendo por isso. A segunda coisa que a gente precisa entender sobre essa questão do propósito, né, do sucesso, é que sucesso para Deus é totalmente diferente do que é sucesso para o mundo. Quando a gente pensa em um homem ou uma mulher de sucesso, ninguém pensa em alguém pobre. Pensa? Não. Alguém pobre foi alguém que não venceu uma vida, né? Não é isso que a gente está. A gente sempre pensa que sucesso é ter o que o nosso coração deseja. Se eu tiver o que o meu coração deseja, eu estou tendo sucesso. Então, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para eu fazer morrer o meu próprio desejo. A Bíblia diz que nós fomos salvos para não satisfazermos o desejo da nossa carne. A gente não foi chamado para fazer amizade com a visão do mundo. A gente foi chamado para fazer amizade com a visão de Deus. Elas são muito diferentes. Você pode morrer pobre, desconhecido, sem muitos feitos na sua vida, sem diploma, e você ser um sucesso nas mãos do Senhor. Porque sucesso entre Deus tem a ver com cumprir o propósito de Deus na sua vida. Às vezes nós deixamos que os nossos planos voem tanto que parece até que ele passa no trono de Deus. Enquanto nós, como cristãos, deveríamos sempre perguntar a Deus o que é que Ele quer, porque a grande verdade é que o que Ele quer é muito melhor do que o que a gente escolhe. Se nós não investirmos no sucesso de Deus, a gente vai acabar perdendo as bênçãos da obediência. Eu não vou dizer a você que seguir a Deus não tem vantagem, porque tem um monte de vantagem. Eu só não quero que você saia pensando que seguir a Deus é um projeto ou é uma vida em que nada de ruim vai acontecer, porque no mundo tereis aflição. Jesus prometeu. Olha para a vida de Jesus e você vai ver que ele teve aflição. Se Jesus foi um sucesso, por que ele teve aflição? Mas as bênçãos da obediência vêm quando a gente está afincado, firmado, com propósito. A gente precisa investir esse tempo buscando o que Deus quer para a gente, porque eu não sei se você percebeu, mas o nosso sucesso tem a incrível capacidade de não nos saciar. Você para e pensa, mas se eu chegar naquela posição da empresa, menino, eu vou estar feito. Se eu chegar lá, rapaz, eu vou poder fazer isso, eu vou estar feito. Aí você trabalha de manhã, de tarde, de noite, não sei o que, papá, a mulher não vê nem mais a cara do... Chegou lá. Quando ele chega lá, o que acontece? Agora tem que chegar no céu? Porque o nosso coração sempre quer mais. Se ele não se satisfizer com a vontade de Deus, ele vai sempre botar mais um novo desejo lá dentro. E a gente se perde. Provérbios fala que os nossos desejos é como o mundo dos mortos. Sempre cabe mais um. Você já viu alguém que morreu e voltou porque não estava cabendo lá? Está lá no enterro, todo mundo triste, depois volta. Menino,
O que foi? Não, disseram que está superlotado lá, eu voltei. Sempre cabe mais um no mundo dos mortos. E a Bíblia fala, sempre cabe mais um desejo no coração do Senhor. Eu gosto de uma frase de Francisco de Assis que ele diz: para quem um pouco não é suficiente, nada é suficiente. Se nós não nos satisfizermos com a vontade do Senhor, você vai viver insatisfeito. Investir nas coisas erradas por conta própria é perda de tempo e de força. Muitas vezes nós investimos energia, preparação naquilo que Deus não está pedindo para fazermos. Já encontrei várias pessoas que passaram 4 anos para obter um diploma de faculdade e fizeram o que com o diploma? Nada. Por quê? Porque não era a proposta de Deus na vida dele fazer uma faculdade. Quanto tempo, esforço e energia poderia ter dado ao reino se tivesse obedecido o que Deus estava mandando, se tivesse ouvido o que Deus queria para a vida? A gente perde muito quando a gente não para ouvir a voz de Deus e o propósito de Deus na nossa vida. E aqui eu quero fazer um alerta muito importante. Quando nós escolhemos depender da vontade de Deus, o nosso coração precisa sempre ter um lugarzinho para o não, porque ele sempre é possível, porque os planos de Deus estão acima dos nossos, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Se a gente ora para Deus sempre só esperando pelo sim e nunca dando espaço para o não, a gente vai começar a criar um conflito muito grande no nosso relacionamento com Deus, porque na verdade a gente não está confiando com Deus, a gente está querendo manipular Deus. Isso você não vai conseguir. Você se frustra, mas você não manipula Deus. É importante eu saber ouvir planos, né? Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Eu preciso ter um espaço quando eu estou num momento de decisão para o não de Deus. Uma vez eu ouvi uma historiazinha em que uma menina, dentro de uma família pobre, ela queria muito uma bicicleta. E o pai, sem dinheiro, disse: minha filha, vamos começar a orar para o Pai do Céu para ver se você ganha uma bicicleta. E eles passaram meses orando para que no dia do aniversário dela, ela conseguisse ganhar uma bicicleta. O pai fez de tudo para tentar juntar o dinheiro e de fato poder dar uma bicicleta para a filha. Mas chegou o dia do aniversário da filha e nada de bicicleta. Nem apareceu uma bicicleta de alguém que doou, nada. O dia do aniversário da menina terminou e não teve bicicleta. E o pai começou a ficar preocupado com a fé da filha. E ele chegou de noite na cama e fez: filha, você está preocupado de Deus não ter respondido a nossa oração? A filha olhou para o pai e fez: papai, Deus respondeu a nossa oração. Ele disse: não. Não é resposta, Senhor. A gente não sabe os porquês dos nãos de Deus, mas eles são muito importantes para nós, porque são eles que nos mantêm no propósito que às vezes nem nós estamos enxergando. Josué se dedicou de fato a essas batalhas, a essa conquista da terra, e a verdade é que ele não conseguiu terminar a conquista da terra conforme essas petições que estão sendo dadas aqui por Deus. Só foi concluída com Davi. Josué, Juízes, Saul, Davi. Só no reinado de Davi foi que as dimensões da terra prometida foram alcançadas. Mas Deus disse a ele qual era o foco, qual era o objetivo, e ele estava lutando por esse foco e por esse objetivo. Ele empenhou a sua vida naquilo pelo qual ele foi chamado, e a gente pode dizer sim, que Josué foi um sucesso. Por quê? Porque ele esteve dentro do propósito de Deus. Então, o primeiro ingrediente para o sucesso, você precisa ter noção do propósito de Deus, do chamado de Deus, do que é que Deus quer. Segunda coisa, eu não sei se você lembra, eu vou até pedir para você abrir a sua Bíblia e voltar um pouquinho em Números, capítulo 13.
Números capítulo 13. Versículos de 31 a 33. O texto diz o seguinte: porém os outros espias que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra em que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus trabalhadores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. O coração de Josué tem motivo para temer. Você está atacando alguém que está acomodado, é sempre mais difícil. A batalha está a favor de quem se defende, não de quem ataca. E do outro lado você tinha gigantes. Há uns 2 anos atrás, eu e os meus pais fizemos uma viagem para o Peru. Alguns irmãos também fizeram há 6 anos atrás uma viagem para o Peru. E no Peru é engraçado, porque a gente foi para o interior do Peru e o povo é tudo pequenininho. Em todas as fotos eu sou mais alto. Agora você avalia que está Reginaldo no meio desse povo. Oi, senhorita, tudo bom? É um gigante, né, mãe? Se pegar uns americanos desses que jogam basquete, pronto. A relação é a mesma. A gente se via como gafanhoto e ele via a gente como gafanhoto. Então, Josué tinha muitos medos para ouvir. A importante responsabilidade de guiar um povo grande, complicado. A importante responsabilidade de estabelecer um tempo de guerra. Porque esse povo estava 40 anos no deserto. E agora eles iam para a guerra. Então, como humano, certamente muitas coisas rodavam o coração de Josué, como muitas coisas rodam o nosso coração. E além de Deus prometer que a conquista da terra seria feita, Deus começa. Primeira promessa que Deus faz para ele, que ele ia conquistar a terra, versículo 5: você nunca será derrotado, eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Quando você vai lá para o versículo 9, ele fala: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Deus é onipresente. Deus pode estar em qualquer lugar. Deus não é limitado, feito eu e você, que tem que passar 16 horas no avião para ir para a Europa. Ele está onde ele quiser, na hora que ele quiser. Mas quando Deus faz essa promessa para Josué, Deus está fazendo uma promessa dizendo assim: eu vou estar ativamente do seu lado. Você vai ver que sou eu que vou estar fazendo as coisas. Porque às vezes a gente está com alguém do nosso lado que não faz nada, né? Você está lá, né, dirigindo seu carro, aí tem 3 pessoas no carro. Vamos botar a situação. Tem 3, 4 amigos viajando no carro. Aí de repente a escada, pau, fura o pneu. Eita, pau, furou o pneu. Aí você desce do carro e os outros têm que ficar lá dentro. Você pega uma carro, levanta o carro e os 3 lá dentro. Troca o pneu e volta. Sensação, eles estão com você? Tá. Mas não estão ativamente comigo. Não é verdade? Se eles estivessem ativamente, desce os 4 carros, bora lá, um faz isso, outro faz aquilo, pega isso aqui, faz isso aqui, pisa aí e tal. Eles estão andando comigo, de verdade. Em muitos momentos Deus pode estar, mas em alguns momentos Ele escolhe estar presente e atuante na nossa vida.
E ele fez uma promessa para Josué, ele fez: em nenhum momento você vai ficar sem eu estar com você. Eu vou estar presente e ativo junto com você em todos os momentos. Para você entender isso, você tem que pensar em Deus falando isso para você. Deus dizendo para ele: você não vai estar só. Ele começa dizendo que não vai estar só e termina dizendo que ele não vai estar só. A presença de Deus naquilo que nós fazemos é muito importante para o nosso futuro. Se eu já sei do propósito, se eu sei que aquilo na qual eu estou andando é da vontade de Deus, é óbvio que Ele vai estar ali. Lá em Noronha, quando eu cheguei, a igreja se reúne num salão que é de uma outra instituição que não é da igreja. É cedido para a gente funcionar, e há 20 anos a gente tem um terreno lá que não tinha nada quando eu cheguei lá. E tinha aquela história que tinha que construir porque havia um problema de alguém pegar o terreno da igreja. E eu lembro que eu cheguei um dia para Deus e falei: Deus, é o seguinte, o Senhor quer construir esse templo? Para a gente parece óbvio que a gente precisa de um templo. Porque se o Senhor não quiser, eu não vou perder tempo com isso não. O Senhor diga isso: se o Senhor quer, a gente vai atrás. Mas se o Senhor não quiser, não vai atrás. E eu lembro que Deus colocou no meu coração, Deus falou comigo, tinha umas 3 coisas assim, que estava bem enroscada para sair. Disse: Deus, se o Senhor quiser isso aqui, isso aqui, isso aqui, tem que dar um jeito aí. E Deus foi lá daquele jeitinho dele, que ele sabe falar com você, beleza. Só que ele disse quando, né? Ele só disse que queria, ele não disse quando. E a gente começou a construir no ano passado, 5 anos depois que ele disse que queria. E pela glória de Deus, nesse ano a gente vai estar levantando lá o templo Fernando Noronha. Por quê? Porque o pastor Daniel Lira é o fera? Não. Porque Deus quer, e chegou o tempo dele cumprir a vontade dele. Ponto final. Saber que Deus está com a gente, face os enormes desafios, tranquiliza o nosso coração. Se a gente sabe que Deus está com a gente, que a gente está dentro do propósito de Deus, você vai temer o quê? Está com medo de quê? Não precisa ter medo. Deus está com você. Para quem vai ter medo? Sabe quem bateu esse mesmo medo? Os discípulos de Jesus. Para pensar na cena. 3 anos com Jesus. Gente, 3 anos com Deus ali do teu lado. Deve ter sido fenomenal. Para quem acreditava, né? E aquele confusão de expectativas, de pensamentos, de realidades, de ensinamentos de Jesus, e você ali no camarote assistindo. E Jesus fala umas coisas que às vezes não entendia, né? Jesus começa a falar negócio de morrer, de ressuscitar, e ninguém, né? Jesus falava por parábola e tal. Até que chega o dia que de fato Jesus morre. Sabe uma coisa interessante do coração humano ali dos discípulos? Jesus morreu. Na noite anterior, ali na Páscoa, ele disse: gente, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ele disse isso. Então era para os discípulos: tá, calma, não aconteceu nada, está tudo certo, ele já disse que isso vai acontecer. Vamos contar? Opa, passou muito. Segundo dia, opa, passou, gente, é hoje. É hoje que ele disse que no 3º dia ele ia ressuscitar. Mas como é que eles ficam? Acuados, trancados, chorosos e desesperançosos. Mas Jesus, que é Jesus, né? Ressuscitou. E aparece para todos eles e fala assim: como disse? Jesus disse que ia acontecer, fez o que ele disse que ia acontecer, e tu ainda disse: não, eu tenho que tocar. Não vem com essa história não, que com 11 testemunhos não foi um negócio não. Você não vai, eu quero mais, eu tenho que tocar. E Jesus passa 40 dias com os discípulos.
aparecendo, né, em vários momentos e tal. Final de 40 dias, o que acontece? Ela vai embora de novo. Na cabeça e no coração dos discípulos ficavam aquele sentimento de volta de quando Jesus estava na cruz. Poxa, lá vai ele embora de novo. Mateus 28, 20. Jesus diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Ele disse: o fato de eu estar indo não significa que eu não vou estar com vocês. E diferente da promessa de Josué, agora essa promessa é para a gente. Deus prometeu que estaria conosco. Agora eu vou dizer uma coisa a você que você precisa aprender sobre a presença de Deus. Você sente que Jesus está com você todo dia? Sente isso? Jesus está comigo hoje, todo dia. Bom, se você sente, maravilhoso, viu? Agora, baseado na palavra de Deus, eu posso crer que isso acontece. Porque a sensação da presença de Deus é algo que Ele dá a quem Ele quer, quando Ele quer. O fato de os nossos sentidos não perceberem Deus não significa que Ele não está ali. Amém? Então, independente do que estamos sentindo, Deus está ali. Pense naquela cena ali de Jó, em que Jó sofreu aqueles meses terríveis em que perde os seus filhos, que a sua esposa entra em crise, uma severa perca financeira, e quando ele fala com Deus, o que é que Deus fala? Nada. Agora deixa eu fazer uma pergunta: Deus estava do lado de Jó? Estava, porque quando ele aparece lá no final do livro, ele começa a falar de várias coisas, ou comentar várias coisas que eles tinham discutido durante aquele período. Não confunda o sentido da presença de Deus com a presença real de Deus na sua vida. Deus nunca vai deixar você nem um dia da vida, ou então rasga a sua Bíblia, que ela está errada. Para a gente poder ter sucesso na vida, a gente precisa confiar cegamente nas promessas de Deus na nossa vida, naquilo que Deus fala para o nosso coração, naquilo que Deus promete no nosso coração pela palavra de Deus. Porque por vezes a gente acaba confiando muito mais nas ferramentas que a gente tem na mão do que naquilo que Deus nos dá através da sua palavra. Confiamos na força do braço, confiamos na nossa conta bancária, confiamos no nosso currículo, confiamos nos nossos amigos, mas não confiamos no que Deus fala para a gente. E assim a gente não vai conseguir ter sucesso, porque a gente precisa de Deus na nossa vida. Esse é o segundo elemento para poder você ter um futuro sucesso. Terceiro elemento: Deus, Ele dá todos os elementos para que Josué tivesse uma vida de sucesso. Só olha, Ele deu propósito, Ele deu promessas, Ele garantiu que estaria com ele, mas chegou uma hora que Deus fala: tem um negócio aí que depende de você, que tudo isso pode estar comprometido se você não cumprir o que eu estou esperando de você. O sucesso de Josué não era incondicional, tinha condições. Veja como o texto coloca, a partir do versículo 6: seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem a posse da terra que eu prometeu ter passado de vocês. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Se você fizer isso, você vai ter sucesso. E aqui Deus deixa claro algumas coisas que Deus esperava agora de Josué. Primeiro, ser forte e corajoso. Não sei se você entendeu, mas essa expressão se repete 3 vezes no texto. Versículo 6, seja forte e corajoso. Versículo 7, seja forte e corajoso. Versículo 9, seja forte e
corajoso. Não dava para liderar um povo gigantesco e enfrentar batalhas em que a morte é uma possibilidade se não fosse forte e corajoso. Quando Deus pede alguma coisa para a gente, é porque a gente vai enfrentar o oposto. Se Deus estava pedindo força de Josué, é porque ele ia enfrentar momentos de fraqueza. Se Deus estava pedindo coragem de Josué, é porque ele ia enfrentar situações de medo. E o que Deus fala para ele é: por mais que esses sentimentos, essas ideias venham sobre o seu coração, não permita que elas tomem conta, se agarrem no que eu estou dando para você, para que você possa cumprir o chamado que eu estou dando para você. O hebraico, ele não tem o que o português chama de superlativo, né? Fulano é bom e fulano é boníssimo, né? E a forma como o hebraico faz o superlativo é repetindo 3 vezes. Quando os Salmos fala: Senhor, tu és santo, 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 em português ele está dizendo: Senhor, tu és santíssimo. Então Deus está dizendo: seja fortíssimo e seja corajosíssimo. É por isso que Deus repete 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso, porque ele sabia que Josué ia enfrentar muita fraqueza e Josué ia enfrentar muito medo. Essa é a primeira coisa que Deus nos dá os objetivos em lutas difíceis, mas Ele quer que a gente enfrente isso confiando no propósito que Ele nos deu. Segunda coisa, eu sou apaixonado por isso. Ele fala assim: Bíblia. Você não vai conseguir ser um bom líder, um bom marido, um bom homem, uma boa mulher, uma boa mãe, um bom empregado, um bom servo, um bom cristão, sem estudo da palavra. Dedique-se ao estudo da palavra de dia e de noite, e não se desvie dela, nem para a esquerda e nem para a direita. E aqui eu quero dizer uma coisa com muita sinceridade para os irmãos: sem estudo sério, constante da palavra de Deus na sua vida, eu vou cantar uma pedra aqui, você nunca vai crescer espiritualmente. Se você está passando ano após ano na tua vida cristã e você enxerga quase o mesmo cristão, é porque não está vendo o estudo da palavra na sua vida. Pode escrever. Porque esse foi um dos principais meios estipulados pelo Senhor Deus para que você cresça espiritualmente. Ninguém cresce espiritualmente sem Bíblia. Eu tenho feito um discipulado com uma senhora lá em Noronha, que é uma mulher que tem uma comunhão com Deus incrível. Mas quando você vai para a Bíblia, ela é refém de qualquer pessoa que diz para ela. Já disseram heresias incríveis na vida dela, que eu nem tinha aprendido as heresias que disseram para ela, e que ela estava triste porque tinha acreditado nessas heresias. Por quê? Ela não tinha Bíblia, não tinha estudo da palavra na vida dela. Então a espiritualidade dela acabava sendo guiada por essa falta de prumo da palavra de Deus. Não fique achando que é o seu pastor que vai alimentar você da palavra de Deus. A gente tem essa função de ajudar nesse processo, mas se ele não acontece diariamente na sua vida, ou com uma certa constância na sua vida, você vai ficar dependendo de se alimentar uma vez por semana. Comece a fazer um exercício e faça uma vez por semana para você ver. Toda semana você vai ficar doente, você não vai ficar forte nunca. Não é verdade? Se você diz: não, toda segunda-feira eu vou comer extremamente saudável, que agora eu vou começar uma vida fitness, mas terça é pizza, quarta-feira lasanhas, quinta-feira é coxinha. Rapaz, por que eu não estou emagrecendo? Toda terça-feira eu só como salada. Não fique achando que a igreja promove para você dominicalmente é suficiente para a sua vida, porque não é. Se você quer uma vida de sucesso, ela precisa estar banhada pela palavra de Deus.
Ela precisa ser orientada pela palavra de Deus em tudo que você pensa, em tudo que você faz, em tudo que você deseja. Senão não dá em nada. Essa é a parte que Deus está dizendo. Você vai ter que ler, você vai ter que estudar, é com você. Eu vou estar com você nesse processo, mas é com você. E sabe uma das coisas fantásticas? É que Deus não só diz o que quer, mas Ele ainda dá a didática. Medita. Tome cuidado para viver e viva de acordo com tudo que a lei do meu servo Moisés lhe deu. Não desvie dela em nada, você terá sucesso em qualquer lugar onde for. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Olha que é didática, versículo 8. Estude esse livro dia e de noite, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. É a Bíblia que está falando. Qual é a dica didática de Deus para estudar a Bíblia? De dia e de noite. O que é que ele está querendo dizer? Tem que fazer parte do meu dia. Você escova dentro de dia e de noite? Escova, mas está tudo certo. Muito bem. Por quê? Porque você entende que é importante o seu cuidado com o dente. Não é? Por que você faz exercício 3, 4, 5, 6 vezes por semana? Você já entendeu o que é importante para o seu corpo. Por que você toma banho todo dia? Primeiro porque você fica sem tomar banho fedorento, né? No Brasil não dá. Mas porque a gente sabe que a gente precisa desse cuidado com o nosso corpo e para o espírito. A gente entende que é importante, mas não faz? Né? Então você não entendeu o que é importante. Quando não entra no nosso dia a dia, a gente ainda não entendeu o que é importante. Não é verdade? E uma coisa que a gente não sabe a potência que tem, ele fala, fale desse livro. Olha o que ele está dizendo. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Sabe por que Deus diz isso? Porque uma das formas de você mais decorar alguma coisa é você ensinar alguém que você aprendeu. Quando você compartilha com alguém que você aprendeu, você está descendo aquela informação em mais um nível no seu cérebro. Eu não preciso ser professor da escola dominical para fazer isso. Basta eu sentar com um amigo meu, com um irmão meu, e falar, rapaz, eu li um negócio da Bíblia que mexeu tanto comigo. Aí o outro irmão fala, o que foi? Aí você vai e fala, você já está ensinando para ele. Você está sedimentando aquela informação dentro do seu coração e do seu cérebro. Ele fala, fale sempre da Bíblia. Aí eu me lembro daquele texto, né? A boca fala, o coração está cheio. Se está cheio de palavra, o que é que vai acontecer com a sua boca? Vai estar cheio de palavra. Eu também digo, né? Hoje na geração que o dedo posta, o coração está cheio, né? Isso é minha. Se o meu coração está sendo alimentado pela palavra de Deus, quanto mais você mexer nele, mais a palavra de Deus você vai achar. Mas esse é um processo de dentro para fora, não um processo de fora para dentro. Crescimento espiritual, meus irmãos, não é natural nem para um cristão. Crescimento espiritual é intencional. Se a gente não buscar esse crescimento, ele não vai acontecer. Você vira um cristão velho, mas não a igreja vai crescer. Não cresce. Não tem como. A igreja é um organismo fomentado, alimentado por Deus. Mas que existe uma parcela que Ele deixou para a gente. Que a gente precisa cumprir. Quando você ouvir isso, lembra dos dois que eu falei, do propósito e da promessa da presença de Deus. Ele já deu, Ele está dando a base, Ele está fazendo o mais difícil. Meus irmãos, se nós queremos dar no nosso coração de obedecer fielmente aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, não deixe com que o que Deus falou no seu coração hoje morra na segunda-feira. Chegue diante de Deus, Deus, o que é que eu preciso melhorar? Porque não importa o que fulano, ciclano vai dizer a respeito da minha atitude, mas me importa sim o que o Senhor vai dizer a respeito de mim. Isso me importa. Arda pelo Senhor, busque, e se o seu coração não quiser, ensine-o quem é o seu Deus. Através de separação de tempo, prioridade na sua vida, eduque o seu coração quem é o Deus dele, porque ele quer fazer o seu ego o seu Deus.
melhor concluir. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, com a Tua palavra, Senhor Deus, Senhor, disposta, Senhor. Para os homens, ó Pai, nosso coração não está exposto, mas diante de Ti está, Senhor. Eu não conheço a vida de muitos, Senhor Deus, aqui, mas o Senhor tem caminhado com todos, desde o primeiro dia do nascimento e até antes dele. Atiça, Pai, no coração aqueles que têm se acomodado, Senhor Deus, com uma vida menor do que o Teu propósito. Nos dá mais, Senhor Deus. Que a nossa alegria possa estar em Ti. Cantamos que o Senhor Jesus venha, mas que o Senhor Jesus venha alegre, ó Pai, do que encontra em nós. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, Senhor Deus. Nos dá foco, Pai, no Teu reino. Nos dá alegria, Pai, no Teu propósito. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa imensa oportunidade de Te adorar, Pai, livremente. Seja com aqueles cristãos, ó Pai, ao redor desse mundo que não podem fazer isso. Fortalece a fé deles, Senhor Deus. Mas que de fato, Pai, Teu Santo Espírito seja a voz mais forte de mudança no nosso coração. É assim que nós choramos, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.